Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu, apesar de ser um minúsculo grão de areia, diante da grandeza de Deus, Ele ainda me revela coisas incríveis. Me deu um dom de discernimento fabuloso. Observando a vida do povo de Deus, veremos que Deus revela aos pequenos aquilo que não revela aos grandes e poderosos. Devido à minha insignificância, Deus me deu o poder de discernir, revelar futuros e ver as coisas muito antes de acontecer. Com 87 anos de vida que tenho, muitas experiências de muitas coisas que eu previ 10, 15, 20 anos antes de acontecer. O que vou gravar agora é coisa minha, talvez devido à minha pequeneza, possa errar em algumas afirmações previstas. Vamos ver lá no Jardim do Éden, com o pecado de Adão e Eva, a terra foi amaldiçoada por Deus e a glória do céu se fechou para os mortos. Ninguém entrou no céu antes da ressurreição de Cristo, mas com o nascimento de Jesus entre nós, o segundo Adão, porque com Adão o pecado entrou no mundo e também a morte. Com Cristo a salvação veio até nós e seremos salvos. Na sua vida, na vida de o Cristo em sua vida e paixão e morte e ressurreição, ele abriu as portas do céu, desceu à mansão dos mortos e os que estavam salvos, ele ressuscitou a todos. Este é o grande mistério da nossa redenção. Mas para que tudo isso acontecesse, foi necessário que houvesse um traidor na vida de Jesus Cristo para realizar os planos de Deus e nossa salvação. Quem foi o traidor de Jesus? Todos que lê a Bíblia, estuda a Bíblia, devem saber quem foi este traidor. Este traidor foi um dos 12 apóstolos que acompanhou Jesus em toda a sua vida pública. Ele não era diferente dos apóstolos. Ele era igualzinho aos outros. Andava com Jesus nos 3 anos de vida pública, ouvia suas palavras, comia com eles, até a última ceia, Judas ainda estava com eles. Mas por permissão de Deus, Judas foi tentado pelo demônio a entregar Jesus à morte. Era os planos de Deus que Jesus seria entregue a morrer em uma cruz, ser sepultado e ressuscitar. Este foi o plano de salvação da humanidade, o plano de Deus para a salvação da humanidade. Judas Iscariote prestou um serviço a Deus. Por isso não devemos julgar que ele perdeu a sua alma, mesmo cometendo um suicídio e morrendo antes mesmo de Jesus. Só Deus poderá julgar os suicidas. Isto que gravei já é fato consumado. O que eu vou gravar agora é um fato que está acontecendo nestes dias atuais com a igreja e com todo mundo. E vamos ver o que vai acontecer em breve. Em breve estaremos vendo os acontecimentos vindouros.
O Papa Francisco é um Papa igual aos outros, mas ele é o escolhido para dar acabamento final nesta maldade que entrou para a Igreja através do Concílio Vaticano II, de 1958 a 1962, quando o comunismo entrou para dentro da Igreja Católica Apostólica Romana e continuou destruindo ela de dentro para fora, até os dias atuais. Um processo que durou mais de 62 anos e agora chegou ao fim. As profecias de São Malaquias sobre os papas que sucederiam era o número de 112 papas que viria após ele. E nesta contagem, o Papa Francisco é o 112º Papa da história desta igreja. Portanto, ele seria o último Papa do fim dos tempos desta religião católica apostólica romana que está se aproximando do fim. Mas como disse Jesus, Jesus disse, pois é preciso que tudo isso aconteça, mas ainda não será o fim do mundo. Está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 6. Observação. O fim dos tempos ainda não será o fim do mundo. O fim dos tempos será marcado com estes sinais que está acontecendo agora. Fim desta religião católica romana. Mas a verdadeira igreja de Jesus Cristo continua nos fiéis que permanecer firme na fé, na verdadeira doutrina desta igreja de Cristo, que tem uma promessa. Os poderes do inferno jamais conseguirão dominá-la. Está escrito em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Os castigos que virá sobre esta igreja de Jesus Cristo será sobre toda a humanidade, até porque Jesus edificou sua igreja sobre Pedro e os apóstolos, que representava toda a humanidade. Ele disse também, a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum daquele que ele me deu, mas os ressuscites no último dia. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 39. Esta religião católica apostólica romana entrou em pecado quando prostituiu, vendendo o poder a Constantino, imperador de Roma, e em troca de liberdades, bens materiais, transformando-a em uma igreja rica com o poder de julgar e condenar, torturar até a morte os fiéis que pensassem diferente dos imperadores romanos. Esta igreja foi, daí para frente, ela foi dirigida pelos os imperadores romanos. Até os papas e bispos, até os papas, bispos e padres, eram os imperadores que escolhiam. Aí acontecia barbaridade nesta igreja pecadora. E o tempo passou, o Império Romano chegou ao fim. O tempo passou, o Império Romano chegou ao fim, mas os poderes da igreja permaneceu nas mãos de outros reis da Idade Média e Idade Moderna, mantendo a punição dos fiéis, sendo julgados, torturados e mortos pelos tribunais das Inquisições até o século XX. Pois até aqui no Brasil havia inquisições. Eu conheço famílias, a Inquisição perseguia os judeus. Eu conheço famílias que veio lá da Judéia e chegaram no Rio de Janeiro, foram obrigados
modificar os nomes, a sua assinatura, o seu sobrenome, para que se escapasse da Inquisição da Igreja. Os pecados desta religião católica apostólica romana imensuráveis. Já passou dos limites, chegou até o céu. Deus, em sua infinita sabedoria, designou a levá-la ao julgamento e ao castigo pelos grandes pecados. Talvez até mesmo não sendo sua vontade. Isso porque a vontade de Deus era que nós fôssemos santos. Mas por causa dos nossos pecados, é que os castigos virão muito rigorosos sobre esta humanidade pecadora. Jesus disse: a angústia será tão grande, palavra de Jesus, a angústia será tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e jamais haverá igual. Se Deus não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, Deus abreviará aqueles dias. Mateus capítulo 24, versículo 21 e 22. Tudo isto está escrito nas profecias, e Jesus disse: na verdade eu vos digo, não passará esta geração sem que tudo isso se cumpra. Passará o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. O reinado do anticristo está muito próximo. Tem até dias marcados. 5 de junho de 2022. Nestes dias se encerra a constituição desta religião católica apostólica romana e passa a vigorar a nova religião que tem por objetivo agradar o mundo todo. Com certeza será uma religião sem Deus, porque não é possível agradar a Deus e agradar o mundo perverso. Servireis a Deus ou servireis ao diabo? Servireis a Cristo ou servireis o anticristo? Vamos ter que fazer uma escolha, ficar com Cristo e morrer por Ele e ser salvo, ou sair com o anticristo e ser pregado, ser apagado por Deus em um sopro só e ser queimado no fogo do inferno. A escolha é minha, a escolha é sua. No Concílio Vaticano II, a Igreja já entrou para o erro novamente, já continua errada desde o tempo do Império Romano, e com o Concílio Vaticano II, a Igreja entrou para outro erro, porque no Vaticano II o comunismo entrou para a Igreja, e de lá para cá vem vindo essa obra do demônio junto com a Igreja, acabando com a Igreja, até os dias de hoje. Existiu 2 traidores. Judas traiu Jesus Cristo e entregou ao inimigo e levou à morte. O Papa Francisco entrega entrega o poder da Igreja à nova ordem mundial comunista, uma que tem por objetivo uma só pátria, um só governo, um só regime autoritário comunista, uma só educação, uma só religião. Tudo isto é para o mundo todo e será revelado o anticristo. Está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Que ninguém vos engane de nenhum modo, pois antes deve vir a apostasia, é que estamos vivendo hoje, que deverá revelar o ímpio, o adversário, que se levanta acima de tudo e traz o nome de Deus
levanta-se acima de tudo o que traz o nome de Deus, ou recebe um culto, chegando até sentar-se em pessoa no santuário de Deus e apresentando como Deus. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. É com muita tristeza que eu digo isso. Ficaria muito feliz que se tudo isso que eu disse não acontecesse. Mas como será esta nova religião? Como eu seria feliz quando acreditava cegamente nas autoridades da igreja? Agora, devido à falsidade, à mentira dos representantes da igreja, dos dirigentes da igreja, de papa, bispo e padres, que diz falsidade, diz uma coisa, mas estão fazendo outra, a fé de muitos estão fracassando. Jesus disse: mas quando o Filho do Homem vier, ainda encontrará fé na terra? Lucas capítulo 18, versículo 8. O perigo da perda da fé é muito grande. Isso que me deixa triste. Vamos rezar muito para que a nossa fé não se esmoreça. Quanto mais perco a fé em homens, nos dirigentes da igreja, desses falsos profetas que estão na igreja, bispo, padres e papa, quanto mais eu perco a fé neles, mais aumenta a minha fé em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo e Maria Santíssima, Mãe de Jesus e nossa Mãe. Reze o rosário que Nossa Senhora tanto pediu em suas aparições. Reze pelo Papa Francisco e por todos os bispos que estão martirizando e acabando com essa igreja falsa que está entre a igreja verdadeira de Jesus Cristo. Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora tenha compaixão de todos nós. Amém. A verdadeira igreja de Cristo vai permanecer. Esta vai até o fim. Os poderes do inferno jamais conseguirão dominá-la. Isto é o que me anima, porque temos uma esperança, depois que passar essas apostasias, esse reinado do anticristo, virá um tempo de paz e de verdadeira fé na terra. Amém.